Fala meu segundo não, meu primeiro, né? Eu vi o livro 2 aqui, falei segundão aí, mas falei errado. Meu primeiro, pô. Ó, tô aqui na parte de polaridade, tá? Segunda parte aí do nosso vídeo. Espero que você tenha tomado sua água aí, respirado fundo, não tenha ficado assustado, né? Não tem nenhum mistério, só você refazendo aí as questões, assiste o vídeo que vai dar tudo certinho pra você, tá? Tenho certeza. E claro, você pode me chamar lá no WhatsApp também, no Google Sala de Aula, que estamos juntos sempre, tá? Falando em polaridade agora, tá? Polaridade, moleza, tá? Mais uma vez, você precisa um pouco da sua última aula. Você vai precisar dela, tá? Tenho dois tipos de ligações químicas, né? Ligações iônicas e ligações covalentes. Ligações iônicas. Eu tenho transferência de elétrons. Ligações covalentes, eu tenho compartilhamento de elétrons, né? Bom, se eu tenho transferência de elétrons, significa que eu tenho um átomo aqui que tem um elétron, né? Um exemplo, né? Tem um cara aqui que tem 7. E aí, para ter a estabilidade, para cumprir a minha teoria do octeto, um átomo vai doar um elétron, ou seja, ele vai doar uma partícula negativa. Se ele doa uma partícula negativa, ele vai ficar com excesso de positiva. E o cara que recebeu essa partícula negativa, ele fica negativo, né? Ou seja, eu formei polos distintos, eu tenho dois polos aqui, é como se fosse uma pilha, onde eu tenho um polo positivo e eu tenho um polo negativo. Então eu posso dizer que essa minha molécula aqui, ou melhor, esse meu composto iônico, ele é polar. Polar de polaridade, de possuir polos diferentes. Toda ligação iônica consiste em transferir elétrons, ou seja, toda ligação iônica vai ser polar, tá? Todo composto iônico vai ser polar. Você tem que gravar isso, tá? Não se esqueça nunca disso. Eu só vou ter algo diferente na minha ligação covalente. Na minha ligação covalente, eu posso ter moléculas polares, ou seja, que possuem polos distintos, ou apolares. São aquelas moléculas que não terão diferença entre polos, não vão ter polos diferentes, né? Vamos falar primeiro das moléculas apolares, que eu acho mais fácil. Para a gente entender e conseguir classificar isso aqui, você precisa decorar um esqueminha aqui, ó. Fonckel, Brisk, pH. Fonckel, Brisk, pH. Você nunca mais vai esquecer disso daqui. Tu vai esquecer do teu nome, tu vai esquecer do teu endereço, mas Fonckel, Brisk, pH tu não vai esquecer nunca na tua vida. Você não pode esquecer esse cara. Isso daqui é uma ordem de eletronegatividade. Né? Você tem que enxergar uma ligação química, nesse caso aqui, como um cabo de guerra, onde eu tenho desde o mais fraco, que é o meu hidrogênio, ao meu mais forte, que é o meu flúor. Tá? Então eu tenho caras com diferentes tipos de força aqui. Quando você pensa em ligação química, você tem que pensar, por exemplo, no ácido fluorídrico, que eu tenho um hidrogênio se ligando a um flúor. Se a gente considerar que isso aqui é um cabo de guerra, eu tenho um flúor que é muito forte, eu tenho um hidrogênio que é extremamente fraco. Quando eu romper essa ligação aqui, o flúor ele tem a tendência em atrair o elétron para ele, porque ele é muito forte. Tá? Quando isso vai ocorrer? Quando eu pegar uma molécula, um ácido, por exemplo, que é esse aqui, colocar em presença de água, né? A ligação ela vai ser rompida. Né? O flúor ele vai atrair o elétron para ele, ficando negativo, e o hidrogênio ficando positivo. Então aqui eu tenho diferença de polos, tá vendo? Classifico uma minha molécula como polar. A minha ligação ela é polar. Agora, eu posso ter casos em que os meus elementos eles são os mesmos, tipo H2, né? Gás hidrogênio. Se eu for ver aqui, se eu for observar quem é o mais forte, a força é a mesma. Ou seja, ninguém vence esse cabo de guerra. Eu não vou conseguir formar polos aqui. Eu digo que a minha molécula ela é apolar. Então, quando eu tenho dois elementos aqui, moleza, né? Dois elementos, se for o mesmo, é apolar, não tem diferença de polos, né? Eles têm a mesma força. Agora, quando são elementos distintos, um vai ser mais forte que o outro. Minha molécula, ela vai ser polar, tá bom?
Então eu estou falando aqui de polaridade, ele vai falar da ligação iônica, que sempre vai ser polar. A minha ligação covalente, ela vai variar isso daí, ou ela pode ser polar ou ela pode ser apolar, tá bom? Se for o mesmo elemento, ela é apolar, porque a força é a mesma, tá? Se for um elemento distinto, ela é polar. Olha o meu Von-Klebrich pH aqui, ó. Olha o seu novo nome aí, ó. Cara, você não pode abandonar esse cara nunca, tá? Esse cara tem que estar muito bem fixado aí na tua cabeça. Aqui eu tenho o cara mais eletronegativo, o cara que tende a atrair mais elétrons. Eu tenho menos eletronegativo, né? Que é o cara que tende a atrair menos os elétrons para si. Quando você tem elementos distintos se ligando, né? Ah, tem um HCl, como aqui. Pô, minha ligação ela vai ser o quê? Polar. Ah, eu tenho, sei lá, ácido fluorídrico, HF, polar, né? Eu tenho ácido bromídrico, né? Bromo com hidrogênio. Deixa eu escrever ele aqui, ó. HBr. Ah, essa ligação ela é o quê? Ela é polar. Tá bom? Elementos distintos, polaridade. Elementos semelhantes, tipo O2, vai ser apolar, porque ninguém é mais forte que ninguém. Hidrogênio com hidrogênio não, iodo com iodo. Apolar, ninguém é mais forte que ninguém. Fácil, né? Essa polaridade aqui. A minha molécula, ela também tem que ter uma polaridade. Porque, veja bem, eu não enxergo um átomo. Eu não enxergo um átomo, tá? Mas eu sei que um átomo, quando se liga a outros átomos, formam as minhas substâncias. Não, formam as minhas moléculas, perdão. Então eu tenho aqui, por exemplo, meu hidrogênio, ele se liga a outro átomo, que é o oxigênio, que se liga a outro átomo, que é o hidrogênio. Então eu formei o que aqui? Uma molécula. Os meus átomos formaram as minhas moléculas. Só que eu não consigo enxergar isso aqui, eu não consigo mensurar isso aqui. Para que eu consiga mensurar, para que eu consiga visualizar isso aqui, essas minhas moléculas elas vão ter que interagir com outras moléculas. E aí vão formar as minhas substâncias. Ou seja, uma molécula de água, ela interage com outra molécula de água, que interage com outra molécula de água, que interage com outra molécula de água, bilhões e bilhões de vezes. Isso aqui vai se repetir muitas vezes, né, ao ponto que eu consiga visualizar, tá bom? Então eu preciso que uma molécula interaja com a outra. Tá? Isso é muito importante. E aí que eu vou ver a polaridade da minha molécula, quando a minha molécula é polar ou apolar. Primeira coisa, pegando já minha molécula de água, a minha ligação aqui, ela vai ser polar ou apolar? A ligação entre os átomos. A ligação ela vai ser polar, porque eu tenho um oxigênio e hidrogênio se ligando. Tenho dois elementos distintos, onde eu posso ver que o meu oxigênio ele é muito mais eletronegativo, ele é muito mais forte que o hidrogênio. Então, primeiro, a ligação entre os átomos aqui, a ligação, ela é polar. Tá bom? Agora, a minha molécula, ela é polar ou apolar? E é isso que eu tenho que visualizar, né? Duas maneiras de você ver isso aqui. Eu vou te explicar logo uma, que é por vetor, que eu acho muito importante, né? Se os vetores se anularem, você vai dizer que a molécula é apolar. Se os vetores não se anularem, você vai dizer que ela é polar. Tá? Também preciso ver os elétrons não ligantes. Isso vai ser muito importante para eu fazer essa justificativa aqui. Vou começar aqui com o dióxido de carbono, que é o exemplo que o livro usa, que é isso aqui. Né? Então, o átomo central é o carbono, ele é da 14, ele tem 4 elétrons aqui, ele está se ligando aqui com o oxigênio. Estou vendo aqui uma dupla aqui, uma covalente e uma covalente. No Von-Klebrich pH, Von-Klebrich pH. Essa aqui ficou uma tracinha aqui. Eu vejo, né? Quero ver a força entre esses caras. É um cabo de guerra, ó. Eu tenho um oxigênio na extremidade. Então o oxigênio ele é muito mais forte que o carbono, tá vendo? Então a força está indo nesse sentido. E a força está indo nesse sentido também. Eu digo que os vetores estão se anulando. Se fosse um cabo de guerra, a molécula não ia sair do lugar, o carbono não ia sair do lugar, porque eu tenho dois caras de mesma força puxando, né? Então eu digo que essa molécula ela é apolar, porque os vetores se anularam, né? Também vou ver por os elétrons não ligantes do central, mas vamos chegar lá, tá? Então isso daqui é um exemplo de uma molécula apolar. Quando eu pego, por exemplo, esse aqui, ó,
Esse cara aqui. O átomo central, carbono, 4 elétrons, ele tem 4 cloros se ligando a ele, ó. Esse exemplo aí o seu livro não deu, tá? Estou traçando aqui minhas ligações. E aí vou ver quem é mais forte, né? O cloro ou o carbono? Ah, é o cloro, né? Então o cloro ele tá puxando os elétrons para si. Então esse cloro puxa para cá, esse cloro puxa para cá, esse cloro puxa para cá e esse para cá. Cara, tá todo mundo puxando para o mesmo lado e todo mundo tem a mesma força. Os vetores estão se anulando. Ninguém está saindo do lugar aqui. Eu digo que a minha molécula ela é apolar, ela não possui polos, tá bom? Um outro exemplo que eu quero te dar de apolar vai ser o do metano. Vou fazer o meu carbono, já vou fazer as ligações aqui, ó, com hidrogênio. Beleza. Quem é mais forte, carbono ou hidrogênio? Carbono, né? Então aqui, ó, tá todo mundo indo para o centro. Ninguém está saindo do lugar. Se ninguém está saindo do lugar, os vetores estão todos indo para o mesmo ponto, eu digo que a minha molécula é apolar, porque os vetores estão se anulando, tá bom? Agora vamos ver exemplos de moléculas polares, tá? O primeiro exemplo que eu quero te dar, utilizando até o carbono, já aqui dando sequência, é isso aqui, ó. Cl3. Tenho aqui meu carbono. Vou fazer até assim, ó, pra você visualizar legal, ó. 3 cloros e o hidrogênio. Quem é mais eletronegativo aqui dos três? Ó, o hidrogênio é o mais fraco. Então, o carbono é mais fraco que o hidrogênio. Então, a força já está vindo nesse sentido, certo? Só que o cloro, ele é mais forte que o carbono, certo? Então, ó, olha como os vetores não estão se anulando. A molécula está sendo puxada para frente, é como se tivesse uma força puxando. Eu digo que a minha molécula ela é polar. Tá bom? Um exemplo aí de polaridade para você, tá? Agora, vou pegar aqui o exemplo que ele dá, que é o da água, né? Você tem aqui, ó... Ih, meu grafite quebrou. Só um minutinho aqui que eu vou consertar ele. Vai ficar tudo escuro, mas eu tô aqui com você, não se assuste. Consertei e retomei. Voltando aqui pro foco. Qual que eu ia fazer? O da água, né? Eu tenho hidrogênio se ligando ao oxigênio, se ligando a hidrogênio. Só que aqui, o oxigênio ele é da 16A, ou seja, 6 elétrons. Von Klebrski pH, meu oxigênio é mais forte que o hidrogênio, então os vetores estão indo nesse sentido. Só que como eu tenho pares de elétrons aqui sobrando, é como se a força estivesse puxando esse cara para cima. Se está puxando esse cara para cima, os vetores não estão se anulando. Minha molécula é polar. Então, quando todo mundo estiver indo para o central e o central tiver elétrons não ligantes, a minha molécula é polar. Um outro exemplo aí que eu vou te dar é esse aqui, ó, NH3. Né? Ele é da 15A o nitrogênio, então ele tem 5. Ele tem 5, 3 hidrogênios aqui. Von Klebrski pH, ó, meu nitrogênio, caramba, voltei a tremer. É que é difícil segurar o celular, ó, e escrever com a outra mão, né? Ó, nitrogênio mais forte que hidrogênio, tá vendo? Nitrogênio mais forte. Ou seja, tá todo mundo indo pro centro. A força, né? Igual aqui, ó, CH4. Só que tem um lance. Aqui o central não tem um par de elétron disponível. Aqui tem. Ou seja, assim como a água, tá todo mundo sendo puxado para cima. Então isso aqui vai fazer com que minha molécula seja classificada como uma molécula polar. E a ligação entre os átomos vai ser polar também. Por quê? Porque eu tenho elementos diferentes aqui. Né? Então, nitrogênio é mais forte que o hidrogênio. A minha molécula é polar e a minha ligação é polar também. Tranquilo? É isso, né? Fechamos aqui o nosso capítulo. Qualquer dúvida, vocês me chamem. Façam as questões do livro. E eu só quero adiantar mais um pontinho aqui, que é quanto às forças intermoleculares, tá? Que isso daqui vai ser bem rapidinho, que são só essas páginas aqui. Isso daqui a gente vai aprender um negócio bem legal, que é porque a água não interage com o óleo, por exemplo, né? O óleo fica em cima, a gente sabe disso. Isso se dá por conta da densidade. A água fica embaixo, então a água mais densa, o óleo menos denso. Mas por que essas moléculas elas não conseguem interagir umas com as outras, né? É sobre isso que esse capítulo aborda. Eu acho que vale muito a pena colocar ele aqui,
porque a gente já vem junto, né, numa sequência, não preciso dar um espaçamento de uma semana, ele é tão curtinho, acho que vai justificar muito bem eu falar dele, né? Eu já sei que uma molécula, ela tem que interagir com outra, tá? Eu vou ter aqui 3 tipos de interação, tá bom? Eu vou ter dipolo induzido, dipolo permanente, ou dipolo-dipolo, e ponte de hidrogênio, tá? O que é dipolo induzido? Ó, melhor, vou até falar do dipolo permanente para você, porque acho mais fácil de você entender. Quando eu pego uma molécula de HCl, por exemplo, eu sei lá, pelo meu von Klebrieske pH, vou reescrever ele aqui. Flúor mais eletronegativo. Eu sei que o meu cloro ele é mais forte que o meu hidrogênio, então eu sei já que a força está nesse sentido, certo? O que isso significa? Que o cloro ele está atraindo o elétron para ele mais, ele está atraindo mais o elétron para si. Tá nesse sentido aqui, ó. Isso significa, né, quando eu não rompi a ligação da molécula, que ele é parcialmente negativo, ele está puxando um pouquinho mais esse elétron para ele. Logo, esse cara aqui é parcialmente positivo. Parcialmente, porque eu não rompi a ligação, ele só está atraindo um pouco mais o elétron. Poderia escrever isso aqui assim, ó, por exemplo. Ó, o elétron do cloro aqui, ó, o elétron do hidrogênio que estaria aqui, ó, vamos dizer que ele está mais um pouquinho para cá. Ele está muito mais perto do cloro, então ele é parcialmente negativo. E ele ficou parcialmente positivo, ele já perdeu um pouco. Quando eu coloco uma outra molécula de cloro, a mesma coisa vai estar acontecendo, ó. Positivo. Positivo com negativo vai ter uma interação, então eu consigo aqui formar uma ligação entre essa molécula, porque moléculas têm que se ligar com moléculas para poder formar minhas substâncias. E aí vai vir um outro HCl aqui, positivo, negativo, parcialmente, né? E ó, negativo com positivo, e aí sim uma molécula vai se juntando com outra, né? Isso aqui em moléculas polares, né? Uma está se ligando com outra, eu consigo formar minha substância de boa. Agora, tem casos que é o mesmo elemento. Quem é mais forte, hidrogênio ou hidrogênio? Aí tu vai falar, a força é a mesma, Rafael. Tem como eu fazer uma outra interação, porque eu não vou ter polos aqui para fazer essa interação, né? O que acontece é que você vai induzir isso aqui. Vai se aproximar aqui uma outra molécula de hidrogênio. E aí ela tem um elétron aqui, cada um com seu elétron. O que vai acontecer é que quando esse elétron se aproxima desse, ele vai repelir, porque aqui é negativo, e aqui é negativo, ó. Ou seja, os opostos, os opostos se atraem, os semelhantes se repelem. Então, isso aqui ele vai empurrar um pouco o elétron para lá. Quando ele empurra o elétron para lá, ele fica parcialmente positivo. E esse cara, parcialmente negativo, pronto. Formei um polo aqui, aproximei uma molécula de outra, isso teve um afastamento de elétron. Eu induzi a formação do polo. Ou seja, eu tenho um dipolo induzido. Tá? Isso daqui vão ser para as moléculas apolares. Né? Ninguém é mais forte que ninguém. Mas só de aproximar uma molécula de outra, o elétron repeliu um ao outro. Né? E aí eu tenho um dipolo induzido. Então eu tenho dipolos permanentes quando eu tenho elementos diferentes. Ó, parcialmente negativo, parcialmente positivo. Aqui nesse caso não. Aqui nesse caso a interação já vai ser mais fraquinha. Por quê? Porque eu vou ter que induzir esse polo, ele não existe, né? Isso quando tiver substâncias semelhantes, ó, cloro com cloro, quem é mais forte? E, cara, vou aproximar outra molécula dessa aqui. Aí eu vou ter afastamento de elétron. Eu vou induzir a formação de polos. Diferente de moléculas que, por si só, já tem esse polo formado, esse polo permanente, tá? Então isso aqui é uma interação fraca, isso aqui já é uma interação mais forte. Eu tenho a mais forte delas, que é a ligação de hidrogênio, que é sempre que você tiver o hidrogênio ligado a um grupo FON, ou seja, hidrogênio ligado a flúor, hidrogênio ligado a oxigênio, hidrogênio ligado a nitrogênio, tá? Quando você tiver hidrogênio ligado a qualquer um desses átomos aqui, ó, você vai conseguir formar o que a gente chama de ponte de hidrogênio, né? Que é o caso da água, por exemplo. A água, você vai ter aqui, ó, hidrogênio se ligando a oxigênio. E aí lembra que eu falei, ó, essa molécula ela tem que interagir com outra molécula. Qual é o nome dessa interação aqui? Ponte de hidrogênio, pH. Ponte de hidrogênio. Porque é o quê? É o hidrogênio se ligando
ao FON, a um grupo desse aqui, a fluoroxigênio e a nitrogênio. Então isso é uma ponte de hidrogênio. Isso aqui é um dipolo induzido, isso aqui é um dipolo permanente. Tá? Então tem esses 3 tipos de interação aí, tá? Para você. Aqui ele vai falar entre as forças, tá? Então eu tenho forças interatômicas, ou seja, entre átomos, né? Tô falando de ligação química aqui. Ou eu tenho forças entre moléculas, tá? Que são essas aqui, que são as intermoleculares, tá? Então aqui, ó, qual é a ligação mais forte que eu tenho? É a iônica, depois vem a metálica, depois a covalente polar e a apolar. Qual é a interação entre moléculas mais forte? Ponte de hidrogênio, né? Que é o hidrogênio ligado ao FON, tá? Ou depois vem dipolo, ou forças de Van der Waals, que é o dipolo induzido, tá? Porque ele tem outro nome também, né? Tem forças de London também, que é dipolo, né? Enfim, nesse sentido que a interação aumenta. Então aqui eu tenho ligações fortes e aqui entre átomos, tá? E aqui eu tenho ligações mais fortes entre moléculas, tá? Isso daqui vai influenciar em temperatura de ebulição, né? Que é quando o cara ele passa do líquido para vapor. Tá bom? E cada molécula aí vai ter uma temperatura específica. Quanto mais forte a interação, né? Claro que isso daí também vai estar relacionado à massa da molécula, né? Isso daí é massa molecular, mas eu quero falar disso lá na frente, porque a gente nem viu massa molecular, então não vejo muito sentido eu puxar isso aqui agora para você. A gente vai construindo isso aos poucos e lá na frente tudo vai fazer sentido. Tá bom? Principalmente você continuando com a gente aqui no ERMA e utilizando esse livro aqui, no qual no 3º ano é revisão de tudo. Então isso aqui você vai ver de novo, né? Vai ficar bem fixado na sua cabeça, tá bom? Aqui ele fala um pouquinho da solubilidade, ele dá o sal ali como exemplo, né? Como é que o sal se solubiliza com água, né? A água lá, ó, eu sei que o meu hidrogênio é parcialmente negativo, esse cara aqui é parcialmente positivo, né? E aí o positivo aqui, ó, vai ser atraído pelo negativo ali, o oxigênio. Então eu vou fazendo só aquelas interaçõezinhas, né? Tá? E aí é isso, vou conseguir dispersar o meu sal, tá? Vou ficando por aqui, qualquer coisa me perguntem, tamo junto, sempre.